Olá a todos, boa noite. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus estamos aqui. Me chamo David, alguns chamam de Davi, aí você fica à vontade. Essa é a pergunta mais difícil de responder, né? Como é que fala o nome? O sobrenome é Hiker, mas embora ele seja alemão, eu sou de Belém do Pará. Tem nada a ver com nada, né? Essa cara indígena que eu não tenho, né? Então, eu sou lá de Belém do Pará, sou casado há 19 anos com a Brena. Eu tenho uma filha de 17 e um menino de 12. E junto com a minha esposa é psicóloga, eu sou pastor na igreja presbiteriana de Alphaville, em São Paulo. Vocês não faziam tempo que vocês viam presbiteriano de perto, né? Vocês estão hoje bem servidos, então. Tudo batista. Mas eu era batista, viu? Eu era batista, minha formação toda é batista, eu me desviei recentemente, né? Mas estava tudo predestinado, né? Então, sou pastor na Igreja Presbiteriana de Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, e minha esposa e eu trabalhamos já tem mais de 20 anos, foi em 2005 que nós começamos a atuar no ministério que tem o objetivo de capacitação da igreja para lidarmos, todo mundo olhou para cá, eu também olhei, para lidarmos com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, o objetivo do ministério tem sido capacitação, ensino, tanto nas famílias, né, quanto na igreja, para que a gente possa se posicionar, saber como agir, saber como tratar este assunto. O assunto hoje é interessante porque ele é bem específico, então eu vou tentar me ater ao máximo à especificidade do tema de atração pelo mesmo sexo. Eu já aviso os irmãos, é um assunto muito grande, então nós não vamos esgotá-lo, mesmo com as perguntas. Algumas perguntas eu já sei quais são, que elas são feitas em todos os lugares que eu vou, mas é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre isso. Então eu queria começar lendo a Bíblia com vocês, num texto muito conhecido de Gênesis capítulo 1, versículo de número 28. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. Diz assim a palavra de Deus: E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós estamos aqui diante do Senhor nesta noite, precisamos da tua voz, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, o que isso tem a ver com o nosso assunto? Veja, antes de nós pensarmos no pecado e falarmos sobre um pecado, a gente precisa lembrar de uma coisa, né, que a sexualidade não é pecado. A sexualidade humana é uma criação de Deus. Então, a história da sexualidade na Bíblia, ela não começa com o pecado. A história começa com a criação, por isso eu fiz questão de ler a criação. A criação diz que Deus, ao criar Adão e Eva, macho e fêmea, esse texto ele é muito importante porque é a primeira vez que aparece a palavra bênção na Bíblia. E a primeira bênção de Deus, então está escrito, Deus os abençoou, e ele dá então a primeira ordem, né, direta para Adão e Eva, que qual é a ordem de Deus? Dá uma olhada no texto aí, por favor. Nas nossas Bíblias usa-se a expressão sede fecundos, né, alguma coisa assim, ou então frutificai, ou então sejam férteis. Isto poderia ser traduzido, sem querer tornar nada vulgar, mas de certa maneira façam sexo, porque a relação sexual é um método pelo qual se gera novas vidas. Então a relação sexual, ela não é para Deus um problema, né? Ela não surge com o pecado, ela não vem da serpente, da queda, ela vem do próprio Deus. Deus está falando que Deus está falando que eles deveriam ser férteis, se multiplicar. Então veja,
a sexualidade está associada à bênção, à ordem de Deus e à vida. A vida, né? Isso está claro para vocês? Acho que fica bem claro, né? Então, a história não começa de uma maneira negativa, ela começa de uma maneira ultra positiva. Então, o fato de haver homem, mulher, sexo, sexualidade. Sexo não é a mesma coisa de sexualidade. Porque talvez você ache que são duas coisas sinônimas. Sexo não é a mesma coisa de sexualidade. Relação sexual é uma coisa que a pessoa faz. Está contida na sua sexualidade, mas sexualidade é uma coisa muito mais ampla, muito maior. Uma pessoa pode passar a vida inteira e não ter relação sexual e ela vai ter sexualidade todo dia. Vocês concordam comigo? Quando é que alguém começa a ter sexualidade? É quando faz sexo? Quando é que começa a sexualidade de uma pessoa? O que você acha? É quando a pessoa nasce. O bebê ele já tem sexualidade. Mas como assim, pastor? Tem, porque ele tem um corpo, né? E o corpo dele já é sexual. Ele tem órgãos sexuais, ele está num desenvolvimento completamente diferente de um adolescente, de um adulto, mas está tudo ali. Ele lida com relacionamentos, ele lida com afetos, ele lida com o seu próprio corpo, ele lida com a sua genitália, desde que é formado na barriga da mãe. Então a sexualidade não é... Falar de sexualidade não é falar só sobre relação sexual, muito pelo contrário. Alguns pais eles se espantam um pouco quando a gente fala assim, olha, você deveria falar de sexualidade com a sua criança de 3 anos. Ele fala, mas eu vou falar de sexo com a criança de 3 anos, porque ele acha que falar de sexualidade é apenas falar de sexo, e não é. Envolve muito mais, envolve a relação com o corpo. Pois se eu tiver uma relação positiva com o meu corpo, ou uma relação negativa, isso vai influenciar lá na frente, né? Envolve com a ideia de privacidade, a ideia de intimidade, os relacionamentos, as emoções, e tudo aquilo já está na criança, né? Ainda num grau específico de desenvolvimento. O fato de ser um homem ou ser uma mulher, a afirmação do sexo masculino e feminino também começa desde a infância. Portanto, sexualidade é maior que relação sexual, nunca esqueça disso. Portanto, vamos lá. Então, a sexualidade é uma criação e veio o pecado. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, ele afetou todas as coisas. E eu queria que vocês guardassem 2 grandes palavras. A primeira é estrutura. Tem um mosquito aqui querendo pregar. Em Belém a gente chama de carapanã, sabia? Mosquito. Carapanã, não sei porquê, está errado, né? Então eu queria que você guardasse 2 palavras, a primeira é estrutura e a outra é direção. Então veja bem, as estruturas foram criadas por Deus, elas não são mais. O problema é a direção que você dá para ela. Depois da queda você pode dar uma boa direção ou uma má direção, mas a coisa não é má. Então não adianta achar que sexualidade é um demônio, um mal, porque não é. O problema é a má administração da bênção. É uma bênção. Você tem botijão de gás em casa? É uma pergunta idiota, né? O botijão de gás que você tem na sua cozinha, se você não souber administrá-lo, ele mata todo mundo. Mata ou não mata? Não precisa nem explodir, basta soltar o gás no ambiente fechado. Mas você não mata ninguém, por quê? Porque você sabe dar boa direção aquilo, e aquilo te abençoa. Então o potencial de te abençoar e te amaldiçoar está na direção que você dá para aquilo, na administração daquilo. Então nós não estamos mal na nossa sexualidade por causa de maldições. Nós estamos mal por causa da nossa incompetência em administrar as bênçãos. Nós não precisamos de uma maldição para nos dar mal, bastam as bênçãos mal administradas. Então, estrutura é aquilo que Deus criou. A direção, depois da queda, pode ser boa ou má. Pode ser egoísta, centrada na criatura, ou para glorificar o Criador. Só tem essas 2 opções. Então, imagina que você lembra de Caim e Abel? Então, Caim matou Abel, né? Então, imagina que Caim pegou uma pedra com a mão direita e bateu na cabeça do irmão. Essa mão que Caim usou para matar Abel foi criada por quem? Por quem, gente? Por Deus. Essa é a estrutura. Isso não surgiu na queda.
O problema é que antes da queda era impossível usar a estrutura para matar. Essa é a diferença da queda. Depois da queda, a mesma mão que você abençoa é a mão que você mata. Entendeu? A mesma boca que você abençoa é a mão que você fofoca. A mão não, a boca que você abençoa é a boca que você fofoca. É a mesma boca, ela veio de Deus. Então a sexualidade, ela é uma estrutura de Deus. Os nossos corpos, afetos, desejo, prazer, inclusive o prazer. O prazer não vem do pecado, o pecado não aumentou o prazer no mundo, o pecado diminuiu o prazer no mundo. O ambiente do Éden era de prazer, não era de sofrimento. Portanto, nós somos administradores disto que Deus criou. E a gente pode estar administrando para a glória do Criador, fazendo do Criador fonte de felicidade, ou administrando visando a glória da criatura e fazendo da criatura fonte de felicidade. Só tem essas duas sexualidades na Bíblia. Veja o que eu acabei de dizer. Só tem duas sexualidades na Bíblia. É aquela na qual você administra o patrimônio que Deus fez para a glória dele, ou você administra o mesmo patrimônio, o mesmo corpo, os mesmos afetos, os mesmos desejos, o mesmo prazer, tudo isso criado por Deus, para a glória da criatura, fazendo da criatura fonte de felicidade. Então, queridos, dito isto, lembremos o que é o Evangelho. O Evangelho, então, é uma história. Tá? Esse é o segundo ponto da introdução. O Evangelho não é uma lista de regras, embora tenha regras. E não é apenas uma lista de regras, né, infindável. Né? Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Embora tenha mandamentos claros, a gente pode falar sobre eles. O Evangelho, ele conta uma história. Ele conta a história da criação, da queda e da redenção em Cristo. E que um dia ele vai voltar e vai se consumar. Então, essas 4 palavrinhas, criação, queda, redenção e consumação, eles resumem a história. Para você entender a homossexualidade, se você fizer a pergunta, o que é que a Bíblia fala sobre a homossexualidade? O que é que Deus pensa sobre a homossexualidade? Você tem de entender esta história. Senão você nunca vai entender o que Deus pensa. Como a Bíblia se pronuncia. Então veja, a Bíblia não é um dicionário. Não é assim, homossexualidade, aí tem um parágrafo dizendo tudo o que Deus acha. A Bíblia conta uma história. E essa grande história, essa narrativa, é a espinha dorsal, ou melhor, é a lente pela qual a gente vai ter de enxergar o assunto. Então eu olho para a sexualidade através dessa história. O que essa história me fala? Então, o que a criação tem a ver com a sexualidade? Ou com a homossexualidade? O que a queda tem a ver com a homossexualidade? Como é que eu vou redimir? Então, como é que é a redenção de alguém que vive esta situação? E o que eu devo esperar depois de redimido, depois de estar em Cristo, até que Ele volte e se consuma todas as coisas, o que eu devo esperar? Veja que são perguntas. Aí se a gente responder essas 4 perguntas, meu irmão, você está bem, porque aí você entendeu. Eu não sei se vai dar tempo. Confesso aos irmãos, vocês estão lascados, né? Estou brincando, vai dar tudo certo. Obrigado, pode deixar, aqui tem aqui, né? Muito bem, então, vamos pensar no tema a partir dessas 4 ideias, tá? 4 etapas da narrativa da redenção. O que a criação tem a ver com isto? Eu já falei, a criação é Deus criando a sexualidade para a sua própria glória. E o capítulo 2 de Gênesis, se você quiser anotar, é capítulo 2, versículo 24. É um texto muito famoso que diz: deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornará uma só pessoa, ou uma só carne. Esse é o paradigma criacional da Bíblia. É por isso que as outras coisas são pecados, por causa do paradigma criacional. É como se você pensasse assim, o sexo, aí vamos falar de sexo, né?
ele foi feito para unir um homem e uma mulher no casamento, esse lugar que é chamado de casamento. E é uma união de vários níveis, inclusive erótica. Erótica quer dizer sexual. Não confunda a palavra erótica com a palavra pornográfica. São coisas diferentes. Eu sei que a gente usa às vezes como sinônimos. Mas erótico é uma coisa, pornográfico é outra. Pornográfico vem de porneia, que é imoralidade. Ok? Vocês estão me acompanhando aqui? Mateus capítulo 15, 17, Jesus usa a expressão porneia, imoralidade. Erótico é outra coisa. Erótico é o fato de você ter sexualidade. Você é um ser erótico. Assim como você é um ser biológico, que você tem corpo, né? Assim como você é um ser psicológico, que você tem psiquismo, você é um ser afetivo, que tem afetos, você é um ser desejante, porque tem desejo, você é um ser erótico, porque você tem sexualidade. Isso veio de Deus. Nos dá muito problema porque foi afetado pela queda. E esse versículo que fala, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e será uma só carne, é a criação do erótico. Porque ele está falando, o erótico é o amor específico que eu não tenho pelos meus amigos, que eu não tenho pelas pessoas em geral, um amor específico que eu não tenho nem pela minha família. Tem que deixar minha família para viver esse amor, né? Porque eu tenho que deixar pai e mãe. É um amor específico que me faz olhar para uma mulher e querer me unir a ela, inclusive sexualmente. Claro que não é só sexualmente, mas inclusive sexualmente. Então, é o amor do movimento. Deixará pai e mãe e se unirá. É o que faz isso acontecer. Isso é para a glória de Deus. Não há nada de errado em querer se unir. Aí vem a atração, né? A gente usa a expressão atração. É interessante porque é meio magnético, né? Fazer isso, né? Então, o amor erótico sexual veio de Deus. Gênesis 1 e 2 é antes da queda, vocês estão entendendo? E aí vem a queda só em Gênesis 3. Portanto, nós estamos falando da criação. Por que a homossexualidade é pecado? Nunca esqueça disso, tá? Por que a homossexualidade é pecado para a Bíblia? E claro que ninguém é obrigado a crer na Bíblia, né? Ninguém é obrigado a crer e ninguém é obrigado a nada, mas é o que a Bíblia vai ensinar. Por que a homossexualidade é pecado? A principal razão, existem outras, mas a principal razão é porque a relação sexual foi criada por Deus com um propósito, unir um homem e uma mulher no casamento. E todas as vezes que a relação não cumpre este propósito, ela é pecado. Porque ela não está cumprindo o propósito original para qual ela foi criada. E aí é mais simples de entender, porque toda vez que isso não é praticado. Pode ser por homem e uma mulher, não casados, é pecado. Então meio que o mesmo motivo que faz o adultério ser pecado, faz a relação entre heterossexuais ser pecado, heterossexuais não casados, né? É o mesmo motivo que faz a relação homossexual ser pecado, porque é o simples fato de que não está cumprindo o propósito estabelecido na ordem criacional. Deu para entender o que eu falei? Este é o principal elemento, porque esse elemento ele é global, né? Ele antecede a lei. Ele antecede a lei. Não é porque Moisés escreveu em algum lugar. Ele antecede as discussões culturais de Roma e Grécia no Novo Testamento. Porque algumas pessoas querem dizer assim, não, isso aí é um assunto, sei lá, porque Paulo era meio homofóbico. Não, isso aí é um assunto, é um texto isolado. Na verdade, Deus nunca condenou. Então, a discussão não é essa, ela tem a ver com a ordem criacional, ela está antes de tudo. Portanto, este é o motivo. Então, isso é importante ser colocado. Aí vamos chegar na queda, né? O que a queda tem a ver com a homossexualidade? Irmãos, hoje tem crescido bastante igrejas consideradas, eu chamo de igrejas heréticas, mas existem nomes mais fofos, né? Como igrejas afirmativas, né? Ou inclusivas. Inclusivas é um termo ruim, porque ele também é usado para
trabalhos com neurodivergentes, surdos, PCD, e aí usa essa expressão, a galera confunde. Mas essa teologia pró-gay tem crescido, até ainda não é uma coisa predominante, mainstream no Brasil, mas tem crescido. E você sabe qual é a diferença da teologia nossa para a teologia deles? Eu vou te dizer a importância de entender a queda, e aí você vai entender a diferença. É muito simples, é que a nossa teologia, uma teologia ortodoxa, vamos chamar assim, ela localiza a origem das atrações que apontam para aquilo que Deus não aprova. Veja a expressão que eu estou usando. Ela localiza a origem das atrações que apontam para aquilo que Deus não aprova na queda. Então, por causa da queda, todos nós convivemos com algum tipo de atração que aponta para aquilo que Deus não aprova. Os heterossexuais todos, sem nenhuma exceção, convivem com atrações desta natureza. Convivem. Porque toda a sexualidade é caída. Não existe nenhuma sexualidade não caída. Ah, mas eu sou hétero. É caída. Porque você vivencia a heterossexualidade tendo que conviver com atrações capazes de te levar a pecar. Porque se não fosse assim, por que a gente estaria aqui? Né? A gente nem teria problemas com sexualidade. Olha, só há tentação sexual porque há em nós a convivência com atrações que podem levar a pecar. Eu sou casado, eu sou heterossexual, passa 30 anos casado, mas eu posso ser tentado por outra mulher que vai ser atraente, porque ela é atraente. O que eu posso fazer? E eu vou ter que decidir que papel essa atração vai ter na minha vida. O que eu vou fazer com ela? Por que eu convivo com isso? Por que eu não consigo simplesmente apertar um botão, ou orar muito, ouvir Cassiane, né? Sei lá, durante 3 horas? Por que eu não consigo virar espiritual? Por que eu não consigo fazer um ritual de libertação e fazer isso sumir, me tornar intentável, né? Invulnerável, nada mais me atrai, só minha esposa. Ah, eu sou solteiro, então eu não quero que nada me atrai. Você está mal, né? Nada, eu quero ser santo, eu sou solteiro, nada me atrai. É quando aparecer a minha futura esposa, meu futuro marido, aí só vai ter atração por ele. Isso não existe. Por quê? Porque nós somos caídos, nós somos filhos de Adão. Por que nós convivemos com atrações que podem levar a pecar? Por causa da queda. A teologia pró-gay vai dizer o quê? Por que existem essas atrações? Por causa da criação. Entendeu a diferença? Essa sutil diferença muda tudo. Se você disser, não, foi Deus que criou, então toda a diversidade sexual, diversidade entre aspas sexual, é fruto da criação de Deus. Vem do Pai. Então ele criou hétero, LGBTQIA+. Esta é a diferença. Para as Escrituras é muito claro que o pecado se origina na queda. As tentações se originam na queda. As nossas inadequações se originam na queda. E aí eu já estou respondendo uma pergunta que todo mundo fica me fazendo toda hora, que você já fez aí na sua cabeça, né? Que é a tal do porquê que o fulano é gay, né? Mas por que, pastor? Por que o fulano é bi? Por que o fulano é hétero? Queridos, simplesmente a Bíblia não contém nenhuma teoria de natureza biológica, psicológica ou social para explicar a homossexualidade. Já vou lhe frustrando de cara. Para seu desespero, né? A Bíblia não contém nenhuma teoria de natureza biológica. Não tem um texto da Bíblia discutindo, poxa, será que não é um gene? Será que não é um cromossomo? Será que não é a soja?
será que não é o frango muito grande que a gente compra na Swift? A minha risada é assim mesmo, irmão. Então, a Bíblia não tem essa conversa. E a Bíblia não tem também nenhuma conversa psicológica. Eu sei que você já ouviu várias, né? Então eu estou lhe dizendo, todas que você ouviu não estão na Bíblia. Mesmo aquelas que pareceram muito convincentes, pareceram até cristãs, né? Elas não estão na Bíblia. Do tipo, é gay por causa do pai, é gay por causa da mãe, é gay por causa de um trauma. Isso não está na Bíblia. A família seria uma explicação social. Aí a cultura. Eu não estou dizendo que essas coisas estão completamente erradas, eu só estou dizendo que elas não estão nas escrituras. Que relevância tem isto? Muita relevância. Que haja alguma coisa certa nessas ideias, eu não posso basear o discipulado da igreja, o ensino, basear nisso, como se isso fosse doutrina. Não é doutrina. Essas teorias são relativas, elas são insuficientes, elas são humanas, elas estão num campo movediço, junto com elas tem outras 300. Elas não são dogmas das Escrituras. O que é a Bíblia? A Bíblia, para você ter noção, a Bíblia tem uma explicação teológica, não psicológica, biológica ou social. É a explicação teológica. E eu já dei a explicação. Deus criou, o homem caiu. Porque ele pecou, ele morreu. Ele, na sua independência, passou a viver de si para si mesmo, fazendo de si mesmo a sua própria fonte de felicidade. Substituiu o Criador pela criatura e começou a viver segundo o seu próprio coração. E aí começaram a pecar, uns de um jeito, outros de outro. É a tese do apóstolo Paulo em Romanos 1. Talvez você já leu Romanos 1 e acha que Paulo está denunciando a homossexualidade. Eu tenho uma outra má notícia para te dar. Embora ele esteja denunciando a homossexualidade, de fato, está longe de ser a principal denúncia de Paulo em Romanos 1. Porque a principal denúncia de Romanos 1 é a ideia seguinte, ele fala assim, porque o homem trocou a verdade pela mentira, o Criador pela criatura, passou a adorar a criatura no lugar do Criador. Ele está dizendo, o homem declarou a independência de Deus e começou a seguir o seu próprio coração. Aí ele fala, Deus os entregou aos desejos dos seus próprios corações. Ele nem fala, Deus os entregou a pombagira, né? Deus entregou ao demônio. Não, entregou ele a eles mesmos. E aí eles começaram a pecar. Que é o que acontece com cada um de nós se nós seguimos nosso coração. Se você agora decidir, agora, nesse exato minuto, não importa se você é casado ou solteiro, jovem, velho, hétero ou não, se você decidir agora, vou seguir o meu coração e fazer o que dá vontade, o resultado é apenas um, você pecará. Todos nós pecaremos. Só que nós pecaremos de maneiras diferentes. Então, na zona do comportamento, vai aparecer um monte de comportamento, que é o que Paulo fala lá em Romanos 1, que ele dá uma lista de comportamentos. Inclusive homossexuais. Então, por sermos diferentes, nós vamos nos comportar diferente. Mas todos esses comportamentos saem do mesmo lugar. Saem de onde? Da independência de Deus. Então, o maior problema do seu filho é a independência dele de Cristo. Não é a homossexualidade. Eu não disse que não é um problema a homossexualidade. Eu estou dizendo que o maior é a independência de Deus, é viver segundo o seu próprio coração. Porque se ele virar de homo para hétero e continuar independente de Deus, ele vai para o inferno. Ou não vai? Se a minha filha diz, eu sou lésbica, pai, aí eu faço um monte de coisa para ela virar hétero, ela vira hétero, mas continua a vida dela. Você conhece algum hétero que vai para o inferno? Você conhece? Eu conheço vários. Ela só vai ser mais uma hétero perdida. Pô, mas melhorou muito, pastor, que agora ela casou com um homem e tem 10 filhos. Eu tenho netos agora. Né? Legal, você conquistou a sua... Você queria netos gordos, né? Para você engordar mais, abraçar. E o Bolsa Família também, que ajuda.
Mas assim, a solução da vida dela está em Cristo e não na heterossexualidade. Não porque é difícil virar hétero, é porque é insuficiente. É insuficiente, eu preciso de Cristo. É o que Paulo está tentando dizer. Paulo está dizendo, vocês têm um problema de idolatria no coração, vocês vivem de vocês para vocês mesmos, e por causa deste fato, esta é a causa, esta é a denúncia. Se você seguir o seu coração, você vai pecar. E vai pecar uma multidão diferente de pecados. Então, a queda, a essência da queda é o coração independente de Deus. De viver de si para si mesmo, amar mais a si do que a Cristo. Muito bem. Aí você pergunta, pastor, se vem da queda, por que a queda me afeta de um jeito e afeta o fulano de outro jeito? Porque eu não tenho atração homossexual e ele tem. Por quê? Ok, todo mundo é afetado pela queda, mas por que eu sou afetado de um jeito e o outro de outro jeito? Irmãos, eu tenho uma resposta muito inteligente para essa pergunta. A resposta é, eu não faço a menor ideia. Porque não tem essa explicação na Bíblia. Não há essa explicação na Bíblia. Se vocês acharem algum dia, vocês me liguem, me mandem no Instagram. Não tem essa explicação na Bíblia. Eu não, por exemplo, vamos mudar de assunto, né? Eu sei que todas as doenças físicas existem por causa da queda. Vocês concordam comigo? Por que eu adoeço com uma doença e você com a outra? Eu não sei. Por que minha filha nasceu doente e a sua não? Por que uma criança nasce com leucemia? Eu não sei. Eu só sei que veio da queda. E que a gente vai adoecer de algum jeito. A gente vai morrer, né? Se Jesus não voltar, os vivos morrerão, se Jesus não voltar antes. Eu vou morrer de um jeito, você vai morrer de outro. Por quê? Por que alguém morre assassinado num assalto, que alguém quer pegar o celular, e outro morre aos 150 anos numa cama? Eu não sei, irmão. Eu não sei por que a miséria existe da forma que existe. Por que alguém nasce miserável em um país na África, sem ter o que comer, em guerra, e outro nasce na elite de Sorocaba, basicamente vocês. São os melhores. Né? Parabéns. Eu não sei por quê. Você poderia ter nascido em São Paulo, mas nasceu melhor, nasceu em Sorocaba. Parabéns. Eu não faço a menor ideia. Quando Jesus foi perguntado, esse cego é cego por causa dele, dos pais, ele podia ter ajudado a gente, né? Ele perdeu uma oportunidade ali. Né? Capitão, temos uma oportunidade, como diz Tropa de Elite 2, né? Temos uma oportunidade. Ele não disse, ele não explicou, ele falou, então, não é nem por ele, nem pelo pai, é para a glória de Deus, aí curou o cego. Eu não sei por que alguém tem atração pelo mesmo sexo, e sendo que a queda é que produz isso, e no outro sujeito produz outros efeitos, não tem essa explicação. E se a Bíblia não tem uma explicação, é porque a gente não precisa, existe uma arrogância nossa. Isso é um outro assunto, não dá tempo de falar, mas há uma arrogância nossa atrás das revelações que Deus não deu, né? Porque nós não precisamos, essa é a verdade. Muito bem, então a queda tem a ver com um coração independente que vive de si para si mesmo e vai administrar a sexualidade voltando-se para si. Então vamos pensar ainda mais um pouquinho mais sobre a queda. Né? Então as famílias me procuram e dizem assim, pastor, a gente não sabe o que fazer, porque nós criamos nossos filhos na igreja, a nossa filha, nós somos uma família cristã, funcional, pai e mãe presente, sempre estivemos lá, ela cresceu uma família normal, com problemas, mas normal, saudável, cresceu na escola dominical, tem escola dominical? Okay? Graças ao Senhor, cadeira. Não, ainda tem, sim, lá na presbiteriana ainda tem, estou brincando. Mas vocês têm culto, né? Ainda tem culto?
Foi para o culto, foi para a salinha, né? Antigamente tinha EBF, né? Tá ligado que é EBF? Escola Bíblica de Férias. Aí apareciam 500 crianças, né? Os pais não aguentam criança em casa nas férias, né? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E aí, ela cresceu aí na igreja e tal. E aí ela tem 17 anos, a menina, e essa semana ela chegou e disse que era lésbica, estava apaixonada por uma moça e ia namorá-la. E a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer, nós estamos esperados. E essa família pode ser uma família de pastores, ou de pastor, ou de líderes. Pode ser uma família de irmãos que vivem a vida com Deus. E eles pensam assim, mas por que eu estou passando por isso? Porque eu fiz tudo certo, né? Tirei a galinha pitadinha, a Xuxa, né? Coloquei os 3 palavrinhas, proibi isso, fiz aquilo, criei certo, mas por que virou gay, né? Era para ter virado hétero, porque eu penso assim, se a família é crente e funcional, vai dar tudo certo. A gente não espera que um filho seja outra coisa a não ser hétero e crente. Aí de repente não é. E aí fica se perguntando, mas por quê? E aí eu tenho que dizer para essa família que o maior problema desta menina não é o fato dela estar namorando uma outra moça. Eu vou repetir, eu não estou dizendo que não é um problema, eu estou dizendo que não é o maior. Como eu já disse, o maior problema é um pouco mais embaixo. Então vamos pensar na história desta moça. Ela nasceu na família de crente, cresceu 2, 3, 5, 10 anos, criança na igreja, escola, família. Aí fez 12, e aí entra na puberdade, né? Puberdade, aí começam a aparecer as atrações. E ali ela começa a perceber que ela tem atração por meninas, correto? Ela começa a perceber este fato. Muito bem. O que vocês acham que ela sente, a priori? Alegria, orgulho, felicidade? Ou ela sente uma certa estranheza ou angústia? Porque ela está na igreja e ela ouve o pastor dizer é pecado, Sodoma e Gomorra, né? Inferno. O que vocês acham que ela sente? Ela começa a sentir uma angústia. O que está acontecendo? E não é pouca não, viu, gente? Essa experiência é assustadora. Talvez você nunca... Eu nunca passei por isso, irmão. Deixa eu fazer um parênteses. Eu não trabalho nessa área porque tenho um grande testemunho. Meu testemunho é fraquíssimo. Meu testemunho é chatíssimo. Se eu contar, você desvia. De tão chato que ele é. Eu sempre fui crente. Não tem graça nenhuma. Eu sempre fui crente, sou neto de pastor, filho de pastor. Eu sou hétero, para desespero de muita gente, né, que achava. Eu sempre fui hétero, desculpa, você pode ir embora. Eu casei com a primeira namorada aos 21 anos, virgem. Virgem! Isso está errado até. Estou brincando, irmãos, tá certo. Não cheirei orégano, não matei pessoas, né? Não fui baterista. Coisas graves, né? Então eu vivi minha vida, cara, depois eu conto como é que eu fui parar aqui, né? Tem uma história aí. E por que eu estou falando isso? Porque eu nunca passei por isso, eu não estou advogando em causa própria, estou falando assim, nossa, ele está explicando essas coisas porque ele está se defendendo. Não, eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Desse ponto de vista que eu quero dizer. E talvez você nunca passou, a maioria das pessoas na igreja são heterossexuais, a maioria são heterossexuais, é estatístico. E aí você fica pensando, mas como será difícil? É muito difícil. É muito difícil. Ela só tem 13 anos. É imatura. Ela não sabe nem o que está acontecendo. Ela não sabe como reagir, ela não sabe o que falar, ela não sabe o que fazer. Ela vai atrás de entender, vai para o Google, vai para o chat GPT, vai falar com as amigas. E aí, meu amigo, vai ouvir um monte de coisa. Porque ela não vai procurar o pastor, dificilmente ela vai procurar o pastor. Ela tem 13, aí passa 13, mas ela insiste na igreja, né? Não tem um botão para apertar, para parar de sentir, ela vai tentando lidar com aquilo. 13, 14, 15, 16, 17, são 4 anos de sofrimento.
eu sou, o que eu faço, por que eu estou vivendo isso, mas por que é tão difícil? Aí ela peca, ela olha, vê não sei o que, se apaixona. Aí está insistindo. Aí eu vou contar essa parte como uma metáfora, isso não acontece literalmente, mas é como se um dia ela acordasse, olhasse no espelho e falasse assim: só tem um jeito de eu ser feliz, né? Porque eu estou muito infeliz. Só tem um jeito de eu ser feliz, eu vou me assumir. Eu vou ficar com a pessoa que eu quero, que aí eu vou ser uma pessoa feliz. Isso vai me trazer felicidade, eu vou ser uma pessoa autêntica. É como se ela dissesse: eu vou dar ao meu coração o que ele está pedindo. Eu vou dar a ele o que lhe atrai. Eu vou satisfazer os meus desejos, as minhas atrações. Esta tese, eu vou seguir o meu coração e eu serei feliz, não é nova. Esta tese é da queda. Eu já falei, se nós aplicarmos essa tese a cada um de nós agora, todos nós vamos pecar. Não importa se você é hétero ou não, não importa se você é casado ou solteiro, você vai pecar. Se você aplicar exatamente a mesma tese, a sua vida agora como ela está, a contar comigo, todos nós vamos pecar. Então, se essa moça está entre nós, a pergunta mais importante não é qual é a sua atração sexual, embora essa pergunta seja importante, mas a mais importante é: para quem você vive? Se ela disser: cara, eu tentei viver esse negócio de Deus, Bíblia, eu não odeio meu pai, né? Eu não odeio a igreja, mas eu não quero mais viver para isso. Eu decidi que eu vou viver para mim. Eu estou nessa aposta. Eu tentei isso aí, agora eu vou tentar isso aqui, ó. Vou seguir meu coração, onde ele apontar. Aí a pergunta também importante é: em quem você confia para ser feliz? Ora, se eu decidir viver para mim, isso significa que eu confio em mim para obter felicidade. A terceira pergunta é: quem você ama mais? Acho que significa amo mais a mim. Irmãos, nós sempre obedecemos aquilo que amamos mais. Sempre, invariavelmente. Nós somos discípulos do que amamos mais. Se nós amamos mais a nós, a nossa vida comportamental vai refletir este fato. Então, essas são as questões mais profundas dessa moça. As questões mais profundas estão longe de ser a atração. As questões mais profundas é a relação dela com Cristo. A independência dela de Deus. É a tese das Escrituras. É a tese do Novo Testamento. Vocês decidiram viver para si e o resultado comportamental é este, é um monte de pecado. Se não resolver o coração, aí vamos lá, então imagina que ela está aqui, ela está namorando uma moça, aí de repente passou 2 semanas, ela brigou com a namorada, e de repente ela encontrou um homem, um varão da Assembleia. Ela encontrou um homem e de repente ela se apaixonou por esse cara, do nada. E de repente ela casou e teve 9 filhos gêmeos. Acabou essa família, mano, tô falando. Ninguém quer trabalhar mais. Só quer ter filho ali, ó. Tô brincando. Me responda uma coisa, essa pergunta é difícil, então respondam rápido, tá? Ela mudou? Calma. Ela mudou? Ela mudou de sexualidade, mudou. Olha, estava com uma mulher, agora está com um homem. Agora está casada. Só que se eu fizer as 3 perguntas para ela, e ela for sincera o suficiente e responder do mesmo jeito: eu vivo de mim para mim mesmo, sigo meu coração, o que manda sou eu na minha vida. Irmãos, ela está no mesmo lugar. Só que a família não está mais me procurando, porque para a família já resolveu o problema.
Porque a gente tem vergonha de um filho trans, a gente tem vergonha de uma filha lésbica. E é por causa da nossa reputação de crentes, né? Então a gente fica muito feliz se... É verdade que ele ainda está morto, mas é um morto mais bem vestido, né? Mais bem apresentável. É um cadáver bem vestido, né? É um cadáver hétero, né? Estava pecando errado, agora está pecando certo, né? Está pecando certo. Então, irmãos, as famílias que estão passando e vão passar por isso, elas vão sofrer muito com a pergunta de onde isso veio, que é a pergunta na qual nós estamos, né? De onde isso veio. Por que famílias assim têm filhos dessa forma? Porque a sexualidade humana, ela é muito, muito, muito complexa. Toda vez que você achar que se entendeu, ela é mais um pouquinho complexa. Ela é uma das coisas mais complexas que existem no mundo, na humanidade. É muito complicado. A sexualidade não depende apenas da formação familiar e da formação de fé. Se você der uma boa formação familiar e de fé para o seu filho, você o capacita a saber lidar com as coisas melhor. Ele tem uma referência do Evangelho. Mas você não blinda os seus filhos. Não há como blindar os filhos. Mas talvez nos prometeram que existia esse negócio, mas não há. Quem nos prometeu foi pessoas que criaram os seus filhos e eles são héteros, são crentes. Aí eles escrevem livros, né? Os 10 passos para uma família perfeita. E essas pessoas, elas começam até a se achar um pouco superiores, né? Tá vendo? Eu criei. É só criar. Se soubesse criar. Aí ele olha para outra família que tem um filho trans e diz assim: se soubesse criar, não era trans. Deixa eu lhe falar uma coisa. Toda vez que um pai ou uma mãe acha que o filho é crente por causa da sua criação, ele está roubando a glória de Cristo. Porque o seu filho crente, e eu fui esse filho, que eu nunca me desviei, eu sempre fui crente. Não era perfeito, tinha meus problemas, mas eu vivia aquela vida lá. A minha família era uma das principais da igreja, era a família exemplo. Eu estou falando sério. Por que isso é um problema? Porque este menino que é hétero, moral, crente, obediente, que prega aos 16 anos, que trabalha, que escova os dentes, que toma banho. Aí tá demais, né? Este menino nasceu depravado, completamente perdido. Ele nasceu e o que ele merecia era os quintos dos infernos. Ele já pecou o suficiente para ser mandado para o inferno em condenação eterna. Jesus olhou para ele e pela sua misericórdia oceânica, pela sua graça absurda, o salvou. Foi Jesus que fez isso. Porque eu não consigo salvar meu filho, mesmo que eu seja o melhor pai do mundo. Eu não tenho esse poder de fazê-lo nascer de novo. E eu não posso roubar isso para mim, não fui eu. Ah, mas Deus me usou. É verdade. Deus usou você, que bom. Deus usa as mulas, irmão. O poder do Evangelho não está no vaso. Você sabe que Paulo disse isso, né? A excelência não está no vaso, para que ninguém se orgulhe. É tudo vaso de barro. Então a gente tem de olhar para as famílias em crise e ter compaixão delas e parar de achar que tem uma resposta para elas. Porque eu aprendi que é falta de pai. Você aprendeu aonde? Não, um pastor disse que é falta de pai, é falta de mãe, é porque foi abusado. Irmãos, isso tudo faz sentido. Eu vou explicar porque faz sentido. Mas cuidado, porque isso não é Bíblia. Isso não é doutrina. Isso é uma teoria que tem algum sentido, mas é só uma teoria.
não se aplica a todo mundo, não é universal. Igual essa tem outras 300. Você sabe de onde veio a teoria do pai? Você nem sabe de onde veio. Aí tem alguns lugares que a gente vai e o discipulado da igreja é baseado na teoria do pai. Que o menino, o pai, a mãe, não sei o quê, ficou efeminado. É freudiana essa tese. Sabe o que é Freud? É psicanalítica. É uma tese psicanalítica que a gente importou. Aí eu vou pegar uma... Como é que eu vou pegar uma tese psicanalítica, trazer para o púlpito e basear o discipulado numa tese de psicanálise? Eu não posso fazer isso, irmão. Eu não posso fazer isso, está errado. Mas, pastor, faz sentido. Faz, eu vou lhe explicar por quê. Vamos lá. Porque a sexualidade ela é resultado de 3 grandes eixos. E já vai dar 9 horas já, irmão. É um negócio de doido. Eu comecei a falar que hora, meu Deus do céu. Eu já estou falando 1 hora já. Não, faz nada. Safadeza, né? Então vamos lá. A sexualidade é resultado de 3 eixos. E agora o que eu vou falar não está na Bíblia, tá? O que eu vou falar aqui é a discussão das teses aí para a gente entender, né? O primeiro eixo é o eixo biológico. Sim, a biologia importa. Não tem nenhum problema falar isso. Você tem corpo, você tem gene, você tem cromossomo, você tem hormônios, isto tem o seu papel, tem. Imagina uma equação, isso é uma variável da equação. Ah, pô, eu não sei o que é variável. Aí, irmão, você não se ajuda. Estou brincando, Deus te abençoe. Isso é muito importante para Deus, tá? Para Deus, né? Então imagina que é uma variável, é um elemento. Isso vai estar lá. Vamos ficar mais fácil. Por exemplo, isso aqui é uma parede, né? Me digam 5 elementos da parede. 5 coisas que estão nessa parede aí. Vamos lá. Não estou entendendo nada que estão falando. Tinta. Bloco? Não é cimento isso? Concreto? Bloco, vai, porque tive o tijolo, né? É um tijolo? Vocês não sabem nada de parede, mano. Então tem o bloco, tem a tinta, tem ferro em algum lugar, né? Em algum lugar, pô. Não tem ferro. Em cima, embaixo, não tem ferro. Mas a parede também eu vou pegar a pior parede para fazer. Argamassa de assentamento. Não sejamos tão, né, doutrinários assim. Tem a areia. O bloco é feito de concreto. Então concreto tem areia no concreto? Veja que a minha depende do concreto, né? Mas tu tá chato também, irmão. Tá atrapalhando a minha metáfora. Eu entendi. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Então imagina que tenha esses elementos aqui, ó. Se eu disser a parede é tinta, qual é o erro que eu estou cometendo? É um erro chamado reducionismo. Eu estou tentando explicar uma coisa complexa a partir de seus elementos. Parece plausível a minha afirmação, por quê? Porque realmente tem tinta. Se eu disser a parede é bloco, ficou mais plausível ainda, né? Por quê? Por que eu não estou falando um completo absurdo? Porque tem bloco. Mas a frase está errada. Então, quando alguém diz assim, é gay porque nasceu, quer dizer, biologicamente gay, ele está cometendo um erro técnico. Não é nem um erro teológico, é um erro técnico. Ele está pegando um elemento e a afirmação parece plausível porque realmente o elemento está lá. Porque todo mundo tem corpo. Biologia. Ele está pegando um elemento e tentando explicar toda a complexidade a partir de um elemento. Isso está errado. Não é nem para o apóstolo Paulo, não. Está errado para a Organização Mundial da Saúde. Se você jogar no Google OMS, definição de sexualidade, vai aparecer uma definição dizendo que é biológico, é social, é psicológico. Ela não é assim. A sexualidade não é resultado de uma estrutura biológica apenas.
embora isto faça parte. Tá bom? Então, esse é o primeiro eixo. Inclusive, eu estou sendo tentado a não falar, mas eu vou falar. Se lasque também. No início, durante o século XX, havia uma ênfase muito grande na biologia. Coisa do nasceu gay, o gene, não sei o quê. Aí houve o avanço do genoma humano, no final do século XX, e isso nunca se concretizou, né? Nunca se achou essa estrutura biológica, cromossômica, que definiria tudo. Mas as pessoas ainda insistiam nisso. Hoje essa tese já meio que está em descrédito, não por causa da religião ou da igreja, está em descrédito por causa do próprio movimento LGBT, uma vez que no final do século XX houve a ascensão dos movimentos de gênero. De breve, né? Os movimentos de gênero são diferentes dos movimentos relativos às orientações, as chamadas orientações sexuais, né? Se você vê a sigla, LGB é uma coisa. A partir do T é outra coisa. Então, LGB está falando de atração, né? Se eu tenho atração por homem, por mulher ou pelos dois. T é uma outra discussão. É se eu me vejo como homem ou como mulher. Se eu me sinto homem. Não tem a ver com quem eu me atraio. E aí, esses movimentos de gênero, a ênfase deles é tudo menos a biologia. Então a biologia meio que entrou em descrédito para a definição da pessoa, no próprio movimento. Porque o que esses movimentos pregam? Que eu posso ser mulher mesmo com corpo de homem. Não é isso? Eu não estou defendendo, eu só estou explicando. Vocês entenderam o que eu falei? A ênfase é que a biologia não me define para nada. Nem para atração, nem para nada. Eu tenho um corpo com pênis. O que ele é? Para eles, pode ser, pode não ser. Porque aquele corpo com pênis, você quer uma coisa mais evidente do que o X e ter um pênis? Isso não significa que é homem, pode ser uma mulher. Bom, então a biologia não está pitando muita coisa, né? A biologia não está servindo para muita coisa. Literalmente, esta é a origem da discussão. É que a biologia é irrelevante na definição de quem eu sou. Eu posso ser o que eu quiser. Mesmo tendo todas as estruturas biológicas. Elas não me fixam. Eu vou além delas. Por isso que a palavra transexual significa ir além do sexo. Sexo são os aspectos biológicos. Ir além. Trans é ir além. Portanto, essa tese de tudo é biologia não tá muito em voga nem nos próprios movimentos LGBTs. Porque biologia não me limita. Quem fica falando que biologia é importante agora são os crentes, né? Vejam que o mundo capota, né? Quem fica falando que biologia importa são os crentes. Os crentes ficam falando, não, olha para o corpo. O corpo significa alguma coisa. Né? Não é aleatório. Olha para o cromossomo, né? Então quem fica falando é o Malafaia, né? Não é mais o Jean Willis, né? Quer dizer, são os conservadores, são os crentes. Por quê? Porque essa coisa da tese biológica como resolver a origem de tudo, ela não funciona nem para eles. Mas está lá, o eixo está lá, você tem corpo, isso faz parte. Segundo eixo, irmãos, é o eixo do aprendizado. É tudo que você vive a partir do ventre da sua mãe. Todas as trocas, as relações. Aí sim entra a família, o pai, a mãe. Entra os abusos. Abuso é uma relação com o mundo. Um tipo de relação com o mundo. As negligências, as invasões, as faltas. Tudo isso, nossa, é coisa pra caramba. É coisa pra caramba. É um eixo que vai se articular com o outro, né? Então o tempo vai passando e esses dois eixos estão se... É o aprendizado. Mas então eu posso dizer que
tudo se explica pelo aprendizado? Não da mesma forma. Mas, pastor, dizem que tudo é a família. Pois é, está errado. Nem tudo é a família. Mas como assim, pastor? O importante é criar. Pois é, mas você vai criar, você vai dar-lhe condições para lidar com os problemas. Se você tem uma família saudável, ele se torna melhor, mais capaz de lidar com as questões, mas você não vai conseguir evitar as questões todas. Elas podem surgir. Aliás, as famílias da Bíblia tinham várias, com muitas questões. É meio decepcionante também. Se você quiser depois ler um livro, não sei se você já conhece, saiu recentemente, chama Gênesis. Gênesis. Ele inclusive é proibido para crianças. Tem uns pedaços muito fortes. Eu estou brincando, mas não é proibido. Mas veja que tem pedaços ali que é meio Game of Thrones. Você já viu as famílias de Gênesis? Há quem diga que Gênesis foi escrito como um tratado sobre a falência das famílias, né? A falência principalmente dos primogênitos, que eram os mais esperados, que eram os mais aguardados. Não tem primogênito que dê certo em Gênesis. Não tem. Já começa com Caim matando Abel. Aí Noé acha graça e fala, agora Noé vai, né? Aí ele termina, fica bêbado, aí vem os filhos, vê a nudez do pai, essa confusão. Mas por que isso está na Bíblia, irmão? Quem foi que fez esse editorial, né? Porque você quer escrever um livro para defender a Deus, né? Você não escreve Gênesis. Né? Você quer escrever um livro para glorificar a família brasileira? Você não escreve Gênesis, você meio que melhora um pouco, porque pelo amor de Deus. Né? Aí ele amaldiçoa o cão Jafé, o cara chama cão, né? Aí Abraão surge e você fala, agora vai. Puxa, cara, Abraão, o primeiro filho já não é o certo, né? Já é Ismael, né? E aí ele manda Ismael morrer lá para o deserto. Mata esse menino aí. Aí o anjo salva Ismael, e aí tem a concubina com a Sara se odiando. The Chosen não mostra essas coisas. Né? E aí Isaac é a história mais boazinha de Isaac, né? Ele mente igual o pai. Aí vem Jacó, né? Aí você perde qualquer esperança, né? Você vai ler a história de Jacó, criado na igreja, né? Tudo estudando em colégio cristão, né? Não, matriculei no colégio batista, né? Para ver se o menino é crente. Aí nasce um Jacó, aí que engana o pai junto com a mãe, que faz um guisado, aí ele coloca pelos, né? Aquilo é sensacional. Aquilo é sensacional. Aí diz, eu sou Esaú. Aí Esaú quer matar, aí ele sai correndo, encontra Labão, que já é outro nome que também não ajuda, né? Aí você pensa, poxa, vai se converter, tal, agora vai. Ele casa com a mulher errada, né? Já casou com a mulher errada? É um TDAH, né? O sogro embebedou já. Irmão, se tu leva uma criança, ela desvia. O sogro embebedou o noivo para passar a mais velha e feia, porque ali era feia para rachar, na frente e casar. Veja a engenharia disso. Tudo criado em colégio batista. Mas por que a Bíblia está falando essas coisas? Aí nascem os 12. Você fala, poxa, 12 meninos maravilhosos. Tudo capeta. Eu não estou brincando. Você nem sabe quem é o primogênito. Duvido alguém saber quem é o primogênito. É Rubem. Eu chamo Rubem de microempreendedor individual. Ele olhou para o irmão e falou assim, vamos vender. Rubem não mata o irmão, ele vende. Ele é um empreendedor. Né? Mano, cara, os caras vendem um irmão. Aí mente para o pai a vida inteira, safadeza, né? Sem contar que Rubem teve uma relação sexual com a irmã da esposa do pai. Aí tem depois de Rubem, Simeão, Levi, Judá. Levi e Simeão matam um monte de gente num genocídio que eles fazem, porque havia uma tribo lá que havia estuprado a irmã.
Judá engravida a mulher do filho morto, sem saber que era mulher, porque ele foi e se deitou com uma prostituta, a prostituta era a nora dele, sem que ele soubesse. Isso é Judá, de onde Jesus vem, né? Não salva nem Judá. E aí eu estou falando isso e a gente fica aqui a noite inteira, porque a Bíblia não está prometendo nada disso que a gente está prometendo, não. Eu sei que o assunto é homossexualidade, mas é que, irmãos, essas são as coisas mais difíceis, entender que a sexualidade é resultado complexo de um monte de coisa. E a família pode estar muito bem, não é só família. E aí a gente pode fazer o inverso, né? Famílias completamente destruídas com filhos, uma bênção. Pessoas vivendo na Babilônia e são uma bênção. O inverso também é verdadeiro. Raabe, que é uma prostituta, vai parar na genealogia de Jesus, porque ela realmente se converteu, vivendo em Jericó. Portanto, o eixo do aprendizado existe, ele é muito complicado, ele é imprevisível. E aí, para terminar, o eixo da subjetividade. E aí a gente vai acabar. O que é o eixo da subjetividade? Toda sexualidade, ela é resultado, então, do patrimônio biológico que eu tenho, dos aprendizados que eu tive e de como eu reagi a eles. É que a gente chama de subjetividade. Me responda o seguinte: imagina que tem 10 crianças com 5 anos e 10 pais morrem no mesmo dia, num acidente aéreo. Morrem 10 pais. Tem 10 órfãos agora. Todas as crianças têm 5 anos. Todas vão sentir a morte do pai, correto? Elas vão reagir a este fato da mesma forma? Não. Com certeza não. Por quê? Porque são sujeitos únicos por causa da subjetividade. Eles reagem subjetivamente ao que lhe acontece. Elabora de maneira inédita. Cada indivíduo é inédito. Toda vez que nasce uma pessoa, nasce o que nunca existiu. Toda vez que nasce um chinês, irmãos, nunca existiu aquele chinês, por incrível que pareça. E você não sabe o que nasceu, porque pode nascer uma instabilidade no mundo, uma imprevisibilidade no mundo. Você não sabe o que vai acontecer. Quando o Hitler nasceu, era só uma criança branca com bigode. Você olhava para ela e falava assim: bigode é estranho. Mas você vai prever? Não. É a imprevisibilidade do mundo. Então a sexualidade, ela é o resultado desses 3 grandes eixos. Em resumindo, irmãos, não tem a explicação, tá? A gente falou tudo isso para dizer isso. Não existe uma explicação monolítica, definitiva, total. Mas pastor, o fulano, ele me disse porque ele é gay. Ele disse que ele estava lá, ele foi abusado, aí ele virou gay porque ele foi abusado. Ele contou. Irmão, se eu pedir para você contar a sua história, você consegue contar toda a sua história? Você vai selecionar. Eu não consigo olhar para a minha história e elaborar ela toda e te contar. Eu seleciono elementos importantes. Ele está falando do aprendizado e ele não está mentindo, não. Ah, então ele está mentindo que foi a falta de pai? Não, ele não está mentindo, ele está falando da parede. Ele está falando da parede e está tudo certo. Isso fez parte da vida dele, isso faz parte do processo. Só não é só isso, mas isso aí faz parte. É um elemento, não é para dizer, você está mentiroso, não foi isso não. Não, irmão, deixa ele falar. Se eu te perguntar para você, também você vai contar a sua história, você vai selecionar algumas coisas. E está tudo na parede. O problema é que ele replicar isso para todo mundo, né? Numa tese, uma tabela, e assim por diante. Amém, queridos?